Oi, eu sou a Rafa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu resolvi fazer algo diferente. Chegando o fim do ano, a gente começa a pensar um pouco mais e eu resolvi me apresentar de verdade. Quem é a Rafa, o que acontece por aqui, tudo que me levou a esse mundo da literatura. É eu entregue de corpo e alma. E é mais uma troca pra gente se conhecer também. Antes da gente começar o vídeo, sinta-se muito à vontade para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, porque isso ajuda muito no engajamento do vídeo. E eu acho que é isso, vamos lá. Meu mundo de verdade começou, a ser descoberto em 2008, 9, esse meu gosto, que foi sim quando lançou Crepúsculo. Foi o que me introduziu no mundo da literatura. Eu já tinha o hábito de ler antes, mas eu lia muita coisa da biblioteca da escola, não era um hábito de ter livros, comprar livros pra mim. E eu tinha uma Dinda, que na época trabalhava em uma livraria, e ela me deu Crepúsculo. E dali em diante ela me deu outros livros, mas o que despertou de verdade foi Crepúsculo. Desde então muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Quando eu descobri Crepúsculo, eu achava que eu só gostava de livros de sagas. Então, sagas que tivesse romance e que fosse algo mais sobrenatural, mais distópico, enfim, né? Isso permaneceu por muito tempo. Aí eu tive uma pausa bem grande que eu simplesmente não peguei mais, não fui mais atrás de livros. E essa pausa foi porque eu tive problema de depressão em 2013. Foi um período bem caótico porque estava na metade do último ano do ensino médio e eu simplesmente não sabia o que estava acontecendo comigo. Foi uma coisa muito... Foi tenso e a partir dali eu simplesmente perdi o gosto por diversas coisas que antes me faziam bem. Sei lá, eu simplesmente abandonei. E aí, essa questão da depressão, ela continuou até eu descobrir que realmente era depressão, até eu descobrir que realmente era algo que estava me machucando. Na época eu não me tratava com psicólogo, com psiquiatra, porque parece até meio besta, mas na época eu pensava que eu tinha vermes. Só que não era vermes, era depressão. Então foi uma coisa assim que chegou, veio vindo assim muito sutilmente. E quando explodiu. Não foi nada bom. Houve, sim, diversas tentativas de me internar, né? Eu era menor de idade, então a minha mãe precisava me levar para esses lugares. Sempre aos 45 do segundo tempo eu desistia e eu não queria mais, porque eu não me via dentro daquela situação. Eu achava que sozinha eu conseguia. Aí eu desisti, acabei desistindo do tratamento, enfim. E aí, isso 2013... foi bem complicado. Aí 2014 também, mas mais pro fim de 2014 começou a dar comecei a dar uma respirada. Aí eu comecei a trabalhar no cinema e foi algo assim libertador, porque eu tinha parado de estudar, eu não via mais ninguém na rua, eu não saía mais pra rua, então voltar a ativa foi algo que me ajudou muito. E nesse meio tempo eu voltei a ter contato com livros. Então, ali eu comecei de novo a... Enfim, não deixa de ser uma forma de colecionar, né? Então eu voltei a ler bastante e consumir muito. Até que eu saí do cinema e acabei perdendo de novo o foco, mas sempre comprando porque eu sabia que uma hora ou outra eu ia parar na frente da minha estante querendo ler alguma coisa. E aí em 2017, janeiro de 2017, eu acabei me separando. Claro, depois eu voltei com a mesma pessoa, né? Mas quando eu me separei, eu tinha a minha estante de livros e eu me desfiz de tudo. Eu precisei vender tudo para ter algum retorno, monetário, financeiro, enfim. Dali, quando eu vendi toda a minha coleção a primeira vez, eu me senti extremamente vazia. Teve alguns que ainda são os mesmos desde lá do início,
como, por exemplo, o Crepúsculo, tem alguns outros, o Fallen também, mas a grande maioria, 99% dos meus livros foram embora. Então foi inclusive a minha estante, vendi até a minha estante. Então foi uma dor, foi um vazio. E aí eu acho que eu consegui identificar que eu realmente gostava muito de livros e, né, de estar imersa naquele mundo. E depois disso, o tempo foi passando, eu não comprei mais livros, eu acabei me desprendendo desse mundo. Mesmo gostando muito, eu acabei me desprendendo. Beleza, o tempo passou, e aí eu comecei a comprar sutilmente. Eu voltei a comprar. E eu voltei a comprar livros por causa de Outlander, porque quando eu descobri que a série era baseada em livros, eu pensei, caramba, preciso ler. E aí voltei a ter o costume, a ter o hábito de comprar livros. E nunca mais parei. Quando eu voltei a ter esse hábito, eu descobri de verdade que isso é sim a minha válvula de escape. Eu já tive vários problemas de ter recaídas. A depressão não é algo que é fácil. Nesse meio tempo, eu descobri não só a depressão, como a ansiedade, que acabou acarretando, mas isso veio depois. Então, eu não conto a ansiedade desde lá de 2013, eu conto ela depois. Aí começou as crises de ansiedade, as crises de pânico, então se desencadeou assim uma coisa incontrolável. Só que em 2018, 19, eu comecei com alguns problemas de toque. Mas eram coisas tão sutis, do tipo assim, sei lá, vou largar algo e não consigo largar de uma vez só. E aí essa coisa de largar, né, não vou conseguir largar de uma vez só, acabou evoluindo. Chegou a tal ponto que eu não conseguia mais ler. Meu Deus do céu, era uma tortura, porque eu pegava um livro e eu precisava, voltar 10 vezes na mesma frase para conseguir entender. Não consegui entender, porque eu já tinha entendido, mas isso fazia parte do meu toque. Eu acabei largando de novo a leitura, eu fiquei um bom tempo sem ter contato, porque aquilo, ao invés de me trazer prazer, estava me trazendo dor, porque eu não conseguia parar, passar da mesma página, eu precisava sempre estar voltando, e tudo isso ligado ao toque. O toque foi algo que é algo, porque ele tem os seus lapsos, os seus ápices. O toque é algo bem complicado, porque ele não é só o toque físico, né, ou de encostar nas coisas, ele é o toque psicológico também, o toque do pensamento, né? Então é algo que eu não consigo controlar. E as pessoas que estão na minha volta, elas nem sabem o que está passando na minha mente. Então, às vezes, parece uma prisão diária. Para fazer isso, eu uso essa minha válvula de escape, que é sim a leitura. É complicado falar sobre si mesmo, assim. Mas, enfim, são lutas diárias. Eis que, em 2019, surgiu a ideia de ter um canal no YouTube com a minha prima, para falar sobre filmes. E eu achei a ideia maravilhosa, porque na verdade eu sempre fui muito ligada nessa coisa de filme, livros, enfim. Quando surgiu a ideia, foi, nossa, bora! E a gente fez funcionar, foi algo incrível, até o tempo de acabar, né? As coisas têm um ciclo, e o ciclo terminou e tá tudo bem. Só que a gente tinha o canal no YouTube e um podcast onde a gente falava de livros. Só que o problema, né, naquela época era que o quê? Eu precisava ler. Só que isso estava no ápice do toque com a leitura. Gente, vocês não têm noção do caos que foi. Eu chorava porque eu não conseguia passar uma página. Sei lá, um livro que eu leio em 24 horas, eu demorava o triplo do tempo para conseguir ler isso. Levava 3 dias, 4, 5, às vezes uma semana. E isso não
Eu não tô acostumada com isso, não faz parte do meu ritmo de leitura. Só que, óbvio, a gente sabe que cada um tem seu ritmo, né? Mas esse não é o foco aqui. Aí, eu acabei descobrindo os audiobooks. E foi o que me salvou naquele momento onde eu não conseguia ler nada. Foi assim, o ápice de alegria que eu estava podendo ter contato com a literatura de novo por outros meios que não fosse literalmente o físico. Porque se eu tava ouvindo e lendo, porque eu sempre li com o físico. Mas se eu tô ouvindo e eu tô lendo, o toque não bate tanto. Quer dizer, não bate tanto, não é tanto. É algo suportável. E às vezes eu ainda tenho esses lapsos também, mas nada comparado ao que era. E eis que um dia eu precisei ler um livro que não tinha em audiobook. E foi torturoso. Mas ok, passei por ele. Inclusive foi o Outsider, do Stephen King. Foi um período bem tenso, mas que eu consegui voltar a ter o hábito da leitura. Desde então, eu passo por momentos, claro, que a depressão, ela bate, a ansiedade. Eu acabei desenvolvendo fobia de andar de carro, isso em 2017 também. Então, depois disso, eu fiquei 5 anos, eu acho, sem conseguir andar de carro. Então, sempre trancada dentro de casa, sem ver gente, sem me comunicar. E eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Ficar esse período sem me comunicar, sem ver pessoas, que é o que eu gosto, foi muito, muito maçante, muito complicado também. Então, são coisas que a gente vai indo, porque começou com uma depressão, aí migrou para uma ansiedade, que migrou para crises de pânico, e foi migrando para outras coisas, o toque. Depois eu descobri sobre ter problemas de estresse pós-traumático. Tem uma entrevista de um cantor que eu sou apaixonada, do Chester, do Linkin Park, que infelizmente não está mais entre nós, mas que ele fala que aqui dentro da cabeça, ele não é uma boa vizinhança, ele não pode ficar sozinho, né? E eu me identifico muito com essa frase, porque ficar sozinho realmente... Ficar sozinha é meio perigoso por uma questão de excesso de pensamento, de cobranças e coisas que a gente não precisa ficar pensando o tempo inteiro. Então, ocupar esse tempo de mente vazia com a literatura, com livros, com coisas produtivas, realmente ajuda muito. Mas o que eu quero com tudo isso, né? Além de me abrir, é estranho estar aberta a tantas pessoas que me assistem. Eu sei que não são muitas, mas mesmo assim, quando não são pessoas que tu está habituado a conversar sobre isso, já é algo totalmente diferente. Eu tô aqui, eu consegui passar por todos esses momentos turbulentos, sempre com a literatura me acompanhando. Sempre foi algo que, mesmo aqui no meu inconsciente, ela estava presente. Então, essa é a Rafa. A Rafa tem problemas muito sérios, mas a Rafa também é a Rafa, sabe? São os dois lados da moeda. Tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente não tá bem, e tá tudo bem, porque é assim. E tem uma frase, é muito clichê, mas o que seria, né? Não seria impossível existir felicidade se não houvesse a tristeza. São coisas que a gente para pra pensar que realmente fazem sentido. É isso. Foi um desabafo / me conheça. E se alguém realmente tiver algum problema psicológico, nunca hesitem em procurar ajuda, porque principalmente no começo, porque isso é essencial para lá na frente olhar para trás e pensar, eu consegui dar um jeito antes disso virar um mega problema. Então, buscar ajuda é sempre muito necessário. Eu acho que é isso. Realmente, se eu puder ajudar, se essa mensagem puder chegar a outras pessoas, seja como incentivo, como... Enfim, a partir do momento em que a gente abre a nossa vida para outras pessoas, a gente espera poder ajudar essas pessoas. Foi uma trajetória difícil, mas a gente precisa aprender a lidar com certas coisas. Não me despeço com tristeza, eu tô com a voz meio assim, porque realmente é
algo difícil, né, de se abrir. É isso. E se alguém se sentir à vontade e quiser conversar sobre isso, os comentários são livres pra gente conversar, pra gente debater. E não tenha medo de ir atrás de ajuda, não tenha medo de reconhecer se algo está errado. E se tu sentir que algo está errado, segue a tua intuição, porque normalmente nossa intuição, né, ela não costuma errar, mas pode errar também, mas enfim, é isso. Um beijinho e até a próxima.